Tratamento Biológico de Águas Residuárias Domésticas, Seminário de Biotecnologia, alunas Daniele Máximo, Fernanda Souza e Maria Júlia Pires. O que é? É um tratamento que consiste na decomposição da matéria orgânica do efluente através da utilização de micro-organismos. Esse tratamento é dividido em dois tipos, o tipo aeróbio e o anaeróbio. O tratamento do tipo aeróbio é um tratamento onde é necessária a oxigenação constante para o sucesso do processo, já que as bactérias que degradam a matéria orgânica precisam de oxigênio para a respiração. Já o tratamento anaeróbio, as bactérias que realizam a degradação da carga orgânica não precisam de oxigênio para a respiração. Porém, durante o processo, parte da matéria orgânica é convertida em gases que contribuem para a poluição e possível mau cheiro. Os principais objetivos desse tratamento são remover a matéria orgânica dissolvida e transformá-la em sólidos sedimentáveis e gases, e melhorar a qualidade da água tratada, para que ela possa ser reutilizada ou descartada tranquilamente sem trazer consequências graves ao meio ambiente. Vale lembrar que o tratamento adequado dos esgotos é o primeiro passo para a proteção dos recursos hídricos. Quais vantagens e desvantagens do tratamento biológico? Começando pelo tipo aeróbio. Dentre as vantagens temos maior rendimento em relação aos outros métodos, reduz odores e tem a capacidade de absorção de substâncias mais difíceis de serem degradadas. A desvantagem é que é preciso uma área extensa para a implantação desse tipo de tratamento. Vantagens e desvantagens do tratamento do tipo anaeróbio. Dentre as vantagens temos a mecanização reduzida e baixo consumo energético, porque não é preciso fazer a injeção de ar no sistema. E, em geral, é necessária menor área para sua instalação. E tem capacidade de tratar efluentes com altas concentrações de substâncias orgânicas. E as desvantagens são: é um tratamento que necessita de uma temperatura relativamente alta, cerca de 35 graus para uma boa operação, e efluentes diluídos podem não produzir metano suficiente para o aquecimento, representando uma limitação no processo. E também a lenta taxa de crescimento das bactérias produtoras do metano, por isso longos períodos são necessários para o início do processo. Boa noite. Bom, eu vou falar sobre a exclusão social e saneamento. No Brasil, observa-se uma tendência de desordenamento urbano. Infelizmente, certos equipamentos de infraestrutura se constituem uma espécie de privilégio dos bairros centrais das cidades de grande e médio porte, com contínua redução de incidências dessas obras em cidades de pequeno porte e em bairros com população habitante de baixa renda, né? A exclusão social é percebida aqui, atualmente, diariamente, né, ao nosso redor, pela falta de acesso de uma parcela de população aos seus direitos mais básicos, afetando a população como um todo, na maioria das cidades. Para a inclusão social em saneamento urbano e rural, são relacionados tanto à questão política, quanto os aspectos fortemente influenciáveis por investimentos econômicos, o que justifica propor um modelo capaz de pulverizar o tratamento de esgotos e custos reduzidos, apontando para a gestão descentralizada de esgotamento sanitário. Bom, os parâmetros analisados para aprovação de consumo de água em nossas casas, né? As análises que é na Sabesp, por exemplo, aqui em Montemor, que cuida da nossa rede, as, usa como parâmetro é o cloro, né? Que o cloro é um agente bactericida e ele é adicionado durante o tratamento com o objetivo de eliminar bactérias e outros micro-organismos que podem estar presentes na água, né? Tem também a turbidez, é a medição da resistência da água à passagem de luz, é provocada pela presença de partículas que fica flutuando na água. A turbidez é um parâmetro de aspecto estético, né, de aceitação ou rejeição do produto, que é a água. A cor, a cor é um dado que indica a presença de substâncias dissolvidas na água. Assim como a turbidez, a cor é um parâmetro de aspecto estético de aceitação ou rejeição do produto. O pH, ele é a medida que determina se a água é ácida ou alcalina, né? A faixa recomendada de pH é entre 6 a 9,5. Os coliformes são grupos de bactérias que normalmente vivem no intestino de animais de sangue quente.
Alguns tipos podem ser encontrados também no meio ambiente. Nos laboratórios da Sabesp são realizadas análises para identificar uma possível contaminação deles, né? O flúor, ele é um elemento químico adicionado à água de abastecimento, pois auxilia na proteção dos dentes contra a cárie, né? O teor do flúor na água é definido de acordo com o clima e a temperatura de cada região, pois isso afeta o consumo médio diário de água por pessoa, né? É, bom, nos dias atuais a gente tem que se conscientizar, né? Que a água é de essencial importância para nós e devemos cuidar, preservar e economizar. E quando as amostras também da rede de distribuição apresentam resultado fora dos padrões estabelecidos, o problema é imediatamente resolucionado para que a qualidade volte ao normal. De todas as providências tomadas, depois de todas as providências tomadas para melhoria daquela água, ela passa de novo por todos os testes realizados no laboratório que eu citei anteriormente. Como você já percebeu, para os mananciais de água chegar até as nossas casas, ele é desenvolvido muito trabalho, pesquisa e tecnologia. Isso gera custo, gera muito trabalho. As análises de qualidade de água são realizadas em todo o processo, de captação até a saída de estação de tratamento. Por isso, quando o consumidor liga sua residência ou seu estabelecimento comercial à rede de abastecimento da cidade, ele tem muitas garantias no que se refere-se à sua potabilidade. Então ele sabe que é uma água boa para consumo, é uma água essencial para a vida, que não vai ter problema futuramente. Todos nós temos uma responsabilidade compartilhada, né, no cuidado com a água. E ao se conectar à rede pública de distribuição de água, a gente se torna um cliente da companhia de saneamento, como deveres a pagar a conta de água em dia e direitos também de receber água tratada sempre e poder ter o auxílio da companhia caso surja algum problema na distribuição. Além do consumo consciente da água, ajudar a economizar, além do consumo consciente da água, se a gente ajudar a economizar ela, a gente também economiza financeiramente a conta no fim do mês, a hora que a gente for pagar. E é sempre bom a gente prestar atenção em alguns critérios, né? Que é investigar a existência de vazamento de água dentro das nossas casas, atenção ao tempo do banho, cuidado com o desperdício de mangueiras na hora de lavar quintal, se possível reutilizar a água de máquinas, né? Bom, o que podemos concluir, né, com esse trabalho? Nós iremos falar agora dos tipos de tratamentos biológicos empregados para as águas residuárias domésticas. Iremos estudar sobre a estação de tratamento de esgoto, uma unidade do sistema de esgoto sanitário que, através de processos físicos, químicos e biológicos, removem as cargas poluentes do esgoto, o devolvendo ao ambiente um produto final, o efluente tratado, em conformidade com os padrões exigidos pela legislação ambiental. Primeiro, os lodos ativados. Eles são um processo biológico onde o esgoto afluente forma flocos através de agitação mecânica e da atuação de micro-organismos específicos na presença de oxigênio dissolvido. Ele tem como objetivo a remoção de matéria orgânica biodegradável presente nos esgotos. O lodo ativado separado retorna para o processo ou é retirado para tratamento específico ou seu destino final. As vantagens desse processo são pouca área para implantação, maior eficiência no tratamento e maior flexibilidade de operação. Em contrapartida, as desvantagens são um custo operacional elevado, um controle laboratorial diário e uma operação mais delicada.
O lodo ativado de areação prolongada é dividido em duas etapas, o pré-tratamento e o tratamento secundário. O pré-tratamento começa no gradeamento, composto por duas grades mecanizadas do tipo cremalheira, seguido da desareação, que é a remoção da areia por um processo mecânico utilizando uma caçamba do tipo clamshell e operada com uma talha elétrica. O tratamento secundário começa pelo seletor biológico, onde o esgoto é misturado com o seu afluente e o lodo ativado, através de um misturador submergível, evitando o desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis ao tratamento e melhorando a sedimentabilidade do lodo. Depois vem a câmara de desnitrificação. Ela reduz o nitrato sob a ação de micro-organismos específicos, também através de misturadores submersíveis. Em ambas as unidades, as condições do tratamento são anóxicas. O tanque de areação é um reator biológico constituído por dois tanques de areação. Cada tanque é equipado com 8 areadores mecânicos de eixo vertical apoiados em plataformas de concreto. A quantidade de oxigênio introduzido na mistura propicia o desenvolvimento de bactérias aeróbicas que irão digerir a matéria orgânica. O decantador secundário, ele utiliza os flocos formados no tanque de areação, são encaminhados para um poço central que está interligado ao poço de sucção de uma elevatória de retorno de lodo, que remove o mesmo para a recirculação ou descarte do excesso. Os adensadores de lodo reduzem a quantidade de água contida no lodo sedimentado nos decantadores. O sistema de desidratação é composto de um tanque de armazenamento de lodo adensado com removedor mecânico, um sistema de recalque para transferência de lodo adensado, um sistema de pré-condicionamento químico de lodo adensado, com suspensão de cal e solução de polieletrólito. Por último, a prensa desaguadora opera com duas unidades e a torta produzida tem um teor de sólidos na faixa de 18 a 20, que é encaminhada até o local de estocagem através de correia transportadora para posterior disposição em um aterro sanitário. As principais vantagens do sistema de lagoas são a facilidade de construção, a operação e manutenção respectivos custos reduzidos, além de uma satisfatória resistência a variações de carga. Uma desvantagem é a necessidade de grandes áreas para sua construção. Lagoas de estabilização. São um processo para tratar esgotos domésticos com o objetivo de remover a matéria orgânica. São indicados para as condições brasileiras devido ao clima favorável, suficiente disponibilidade de área, operações simples e utilização de poucos equipamentos. São classificadas em 3 tipos: lagoas anaeróbicas, lagoas facultativas e lagoas de maturação. As lagoas anaeróbicas têm profundidade de 3 a 5 metros. Minimizam ao máximo a presença de oxigênio para a estabilização da matéria orgânica que ocorra estritamente em condições anaeróbicas. Sua eficiência pode atingir até 70% na remoção de DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, dependendo da temperatura. As lagoas facultativas possuem profundidade de 1,5 m a 3 metros, ocorrendo 2 processos distintos, aeróbicos e anaeróbicos. Na região superficial, ocorrem os processos fotossintéticos realizados pelas algas, onde há liberação de oxigênio no meio, e, no fundo, quando a matéria orgânica tende a sedimentar. As lagoas de maturação têm profundidade de 800 metros a 1,5 m e sua função é remover patogênicos devido à boa penetração de radiação solar, elevado pH e elevada concentração de oxigênio dissolvido. Agora vamos para o filtro biológico.
O filtro biológico são unidades de tratamento de esgotos destinadas à oxidação biológica da matéria orgânica remanescente de decantadores. O efluente do decantador é aspergido continuamente sobre um leito de pedras justapostas, entre os quais o ar pode circular. O leito de pedras, atravessado por líquido contendo matéria orgânica e outros fatores acima citados, propicia o desenvolvimento de micro-organismos aeróbicos. A variabilidade dos fatores de oxigenação também permite o desenvolvimento anaeróbico, resultando uma alta alternância de condições que permite a predominância de organismos facultativos. As populações microbianas nos leitos dos filtros biológicos são principalmente bactérias heterotróficas, formadoras de zooglea, consideradas os principais agentes primários da purificação. As vantagens dos filtros biológicos são um tratamento secundário avançado, com uma operação relativamente simples e barata. Produz uma cobertura vegetal que poderá ser reaproveitada ou utilizada comercialmente. E suas desvantagens são as taxas de aplicação, podem ser restritas pelo tipo de crescimento da cultura. Faz-se necessária a desinfecção de efluente antes do lançamento do mesmo em um curso de água. Bom, o que podemos concluir com o nosso trabalho é que a água é de extrema importância para a vida humana. Ela compõe 70% do nosso peso corporal, ela regula também a nossa temperatura interna e é essencial para todas as funções do nosso organismo. Em média, nosso organismo ele precisa de 4 litros de água por dia. A água também ela é usada para limpeza, para a gente fazer alimentos, para nossa saúde e bem-estar mesmo, né? E o tratamento de água, né, que é de extrema importância para todo esse conjunto, que é um conjunto de procedimentos físicos e químicos que são aplicados na água para que essa fique em condições adequadas, né, para o consumo e que essa água se torne uma água potável. E o processo de tratamento, ele se livra de qualquer tipo de contaminação, evitando as transmissões de doença, certo? Então, a gente sempre é bom ficar atentas, né? Qual tipo de água a gente está consumindo. Às vezes, só pelo aspecto da água a gente consegue ver se a água está adequada ou não. Até porque a gente tem um gasto para isso, né? Porque isso gera um gasto, né? Para a Sabesp, no caso, que cuida da rede aqui de Montemor. Mas também a gente tem que ter um serviço de boa qualidade. E é isso, contudo a gente encerra o nosso trabalho e agradecemos a atenção.